Olha, quando eu gravei o vídeo sobre os Yanomamis a primeira vez aqui, eu falei que não ia colocar imagens em respeito a eles, em respeito ao ser humano, em respeito às pessoas. Mas diante da reportagem do Fantástico da Sônia Bride, no último domingo, eu resolvi colocar pelo menos essa imagem que você vê ao fundo de uma auxiliar de enfermagem ou enfermeira, não sei ao certo, dando esse suporte a esse ser humano esquálido. Gente, aliás, o pessoal fica falando da TV Globo, Globolista, aquela história toda, mas tinha que parar para ver a reportagem da Sônia Bride, que é algo que transmite, leva a gente para a cena do crime, leva a gente para a cena desse genocídio que está acontecendo no Brasil hoje. E o que eu fico impressionado é a capacidade das pessoas de tentar fechar os olhos para não ver essa realidade. Como é que era o slogan mesmo? Deus, Pátria e Família. Ela não é o slogan, porque esse é o slogan fascista que vem passando através dos anos e reaparece, e reapareceu de novo com Bolsonaro. Deus, Pátria e Família. Será que Deus está feliz ao ver essa cena? Será que os Yanomamis não são família, não têm família, não vivem em família? Será que os Yanomamis não fazem parte dessa pátria? Eu vejo as contradições a partir das falas, dos atos, e nessa segunda-feira, e percorrendo as redes sociais, aí eu começo a ver que as pessoas continuam negando uma realidade que está ali comprovada, está nas nossas caras. Não são imagens de 30, 40, 50 anos. Mas as pessoas ficam justificando. Sempre teve, sempre o genocídio contra os povos indígenas veio dentro desde 1500. Sabemos disso, só que nós criamos todo o arcabouço jurídico, legal, para proteger essas pessoas. Eu fico impressionado que os dados sobre mortes dos Yanomamis estavam dentro do Ministério da Saúde. Dentro do Ministério da Saúde os dados não foram buscados de ONGs, não. Do Ministério da Saúde. Sabendo de tudo que estava acontecendo, praticamente omisso, porque o senhor Queiroga, sempre que ex-ministro da Saúde, você sabe disso, sempre qualquer medida que atentava contra os pudores imorais de Bolsonaro, ele se retraía, deixava quieto. Olha, quando foi investigar agora a ação genocida contra os Yanomamis, vai sobrar para muita gente. Vai sobrar para o ministro da Saúde Queiroga, ministro do Meio Ambiente, ministra Damares, o presidente Bolsonaro, vai sobrar para muita gente. Porque a clara omissão documentada do governo Bolsonaro para deixar os Yanomamis morrerem, e toda a ação de grileiros, de grileiros, não, no caso lá do pessoal para tirar ouro naquela terra, explorar aquela terra, os garimpeiros, a palavra fugiu, mas veio agora, dos garimpeiros. É simplesmente inadmissível com as nossas forças armadas aí. Aí eu tava vendo o jornal agora falando que não tinha dinheiro para o exército ou para as forças armadas agirem, tá, falta de recurso. Aí hoje, segunda-feira, eu vi um tweet do Eduardo Bolsonaro falando que o governo foi superavitário. O que é superavitário? Muito dinheiro, deixou muito dinheiro no caixa. Não vou entrar no mérito se isso é verdade ou não, vou partir da realidade do que ele está dizendo. Na segunda-feira, muito dinheiro. Ele, em vez de estar preocupado. Claro, não vai se preocupar com os Yanomamis, né, Eduardo? Aí ele tentando levantar o moral do pai, da história do pai, dizendo: superavitário, muito dinheiro, tal, aquela história. Mas o orçamento. O orçamento para esse ano não tinha dinheiro nem para a farmácia popular. Nem para a farmácia popular. Ele vem na cara de pau colocar um Twitter. Superavitário, muito dinheiro. Para quem? Dinheiro para quem, seu Eduardo Bolsonaro? Para quem? E aí vem as contradições, que é mais o tema dessa minha conversa aqui com vocês.
as contradições dessas figuras que falam em Deus, dentro desse slogan Deus, família, pátria. Então fala em Deus e fala em família. E o primeiro que eu quero citar é um cara que para mim é um antirreligioso, faz da religião para ganhar dinheiro. Muita gente já falou isso, eu vou repetir aqui, que é o Silas Malafaia. Aí fui ver hoje, ele fez um vídeo, eu falei, cara, vamos ver o que esse cara tá falando, sobre o que esse cara tá falando, né? Depois de uma história difícil dos povos Yanomamis aí, o que é que ele tá falando? Aí ele tá falando, sabe de quê? Da eleição do Senado. Preocupado com a eleição do Senado, porque tá lá a história do Alexandre de Moraes, parece estar convencendo senadores a votarem no Pacheco e tal. A preocupação dele era essa. Agora você imagina, eu vou te levar para a cena, para o cenário. Você volta aí a Jesus de Nazaré, percorrendo ali a Galileia, com aquele povo também sofrendo da hanseníase, de várias doenças, alijados da sociedade. E Jesus ia curar e de repente ele, gente, hoje eu não posso porque tem a eleição do Sinédrio. E eu estou preocupado com a eleição do Sinédrio. Eu não estou preocupado com esse negócio de gente doente, não. Yanomami, ou povo leproso. Não estou preocupado com isso, não. Eu estou focado no Sinédrio. É uma Malafaia, gente. É um líder religioso reconhecido no Brasil, que deve servir de espelho para todos, em vez de estar preocupado com o genocídio. Ele é um bolsonarista, tenta desviar o olhar para outra questão. Tenta desviar o olhar. O outro que eu coloco aqui nessa história, apesar de falarem que ele não é padre, mas foi candidato à presidência da República, eu vou respeitá-lo como padre, para colocar todos os outros religiosos que têm essa linha de pensamento junto com ele. Que é o padre Kelman, né? Kelman. Ninguém sabe falar o nome desse cara, mas assim, Malafaia são a representação do que há de pior na religião em termos de compaixão, de amor, que é o que Jesus Cristo ensinou para as pessoas. Eu estou aqui como jornalista, mas tendo que ensinar os caras a ser crente, a ser evangélico. E o princípio do evangelho é o amor ao próximo, a compaixão ao próximo, não é nada além disso. Não é nada além disso. Mas aí o padre Kelmo, assim, em vez de estar preocupado com isso, sabe o que ele se preocupou? Tá lá, a matéria da USP, que está acompanhando jovens transgêneros a ter o seu caminhar para reconhecimento de sexo, enfim. Eu também não vou entrar nessa seara, que é a seara que eu pouco conheço. Mas dentro dessa história, desse contexto todo, a preocupação do padre, tenho certeza que muitos padres da sua igreja, o pastor da sua igreja, o líder do seu grupo de fé, de caminhada, em vez de se falar dos Yanomamis, porque para eles os Yanomamis não são filhos de Deus. Acredito que a linha de pensamento deles, mas assim, na questão envolveu questão sexual, envolveu a questão da sexualidade, fica aquele alvoroço todo maluco. Aí vou levar você de novo para Galileia. Jesus, lá, aquele povo sofrendo, morrendo de fome, e Jesus parando, não, vou ali primeiro porque tem um caba lá que é gay, eu preciso resolver isso aí. Ou tem lá um transgênero, vou ter que resolver, tem um casal se divorciando, separando. Você não vê na pauta de Jesus essas preocupações com a vida íntima das pessoas, com a vida pessoal das pessoas. A preocupação de Jesus são essas pessoas sofridas. É incrível como desvio de foco. São os bolsonaristas agindo para desviar o foco do que está em pauta hoje. O que está em pauta hoje vai ser investigação e para chegar à conclusão, espero, de tudo que a gente falava do Bolsonaro, que ele é um genocida. E todas as pessoas que acompanharam o Bolsonaro omitiram ações, deixaram de fazer, bloquearam ações para que essas pessoas ficassem no ponto que está. Aliás, sobre essa questão de transgênero, vou até falar para o padre Kelmo o seguinte, para você também, que fica aí mais preocupado agora com isso, porque é o que vai rolar amanhã na rede bolsonarista. Já está rolando. Eu fui catequista há muito tempo, participei de grupo de jovens, é uma experiência maravilhosa. Aliás, um abraço aí aos jovens que passaram
passaram pela minha vida e eu passei pela vida de vocês. Mas, rapaz, alguns casos que a gente via de crianças, adolescentes, claramente, principalmente meninos, eu via isso claramente em meninos, claramente transgênero, claramente, a gente não entrava no assunto porque, na minha opinião, eu, por exemplo, para mim não é uma questão de discussão religiosa sobre isso. Também nem estava preparado para discutir sobre isso. Mas o que aconteceu depois dos anos, os anos passando, e de repente a gente está nas redes sociais, pá, encontra um rapaz casado com um outro homem. Então você via que estava ali, ele já era. Ele já era. Assim, o Papa Francisco falou semana passada, é uma condição humana. É uma condição humana. Mas enfim, também não é o objetivo desse vídeo aqui, dessa conversa. O objetivo dessa conversa é não deixar você desviar o olhar para o que é essencial neste momento. Eu acredito até que os padres, pastores, você que é coordenador de grupo, pegue ali a reportagem do Fantástico da Sônia Bride. Deixa de ser bobo, para de falar que da Globo, você fica só no mundo do WhatsApp desses videozinhos, pronto, que nem esse meu aqui. Não é para ficar só nesse meu videozinho, não. Pega lá uma reportagem, tá bem feita, bem produzida. Infelizmente trazendo um momento angustiante, um momento de tanto sofrimento. Assista com o seu grupo. Assista com o seu grupo. E depois, como o domingo passado, que foi o domingo 29 de janeiro, o tema do Evangelho da missa foi as bem-aventuranças, mas está lá na Bíblia, você que é evangélico pode ler as bem-aventuranças na hora que você quiser, católico também. Você assista ao vídeo e leia as bem-aventuranças e tenta ver como é que essa realidade está se impondo ali na sua frente. E você está mais preocupado em defender o genocida Bolsonaro do que se apegar realmente aos valores do evangelho que você diz seguir, de compaixão, de misericórdia, porque isso aqui, olha, além de ser crime de genocídio, é um crime de genocídio e para nós é falta de compaixão e de misericórdia, de amor para com o próximo, deixar morrer de inanição, de fome, de doenças, para deixar a exploração do ouro, a exploração do ouro permitindo que essas pessoas morram. Olha, não pode dar certo, gente, não pode dar certo. Vamos refletir, vamos parar para pensar um pouco mais. Vamos ser um Brasil mais inteligente. Você está muito apegado a discutir Lula e Bolsonaro. Eu tenho meu posicionamento político claro, já deixei aqui. Mas enquanto você ficar nessa mesquinhez e não parar para olhar, colocar a telinha ali, ó, e olhar para aqui, ó, o que está acontecendo de verdade, para você ter um posicionamento, esse posicionamento de Deus, pátria e família, esse posicionamento de Deus, pátria e família não está de acordo com isso aqui. Aliás, é a maior contradição desse slogan utilizado, que é um slogan que poderia ser um slogan bonito, mas é fascista. Porque quando você fala em família, em defender família, você fala em defender ela da miséria, da fome, da violência. Isso aqui é tudo. Isso aqui é tudo isso. São vítimas da violência política e da omissão do Estado. Vítimas disso. E a terra é indígena. O Brasil é indígena. Nós assim, agora já estamos misturados, talvez tenha sangue, mas esse país foi invadido. E o genocídio começou em 1500 e permanece até hoje. Vem acontecendo. Mas isso que a gente está vendo agora é simplesmente inadmissível. E tem que ter responsabilidade. Não seja você conivente com assassinos. Não seja você conivente com assassinos. Até mais.